Nós estamos aqui com a turminha do turno vespertino, Vozes da Infância Protegida, e eles estão estudando sobre frutos, né? Que eles sabem que o que eles plantarem, eles vão colher. Se tem uma árvore boa, a árvore vai dar fruto ruim, gente? Vai dar fruto o quê? Bons, né? Então nós estamos falando sobre o semear e colher. Esse é o princípio de hoje, né? Tudo que eles plantarem, eles vão colher, sendo bons ou sendo ruins. Vocês vão preferir plantar coisas boas ou coisas ruins? Boas, né? Para os frutos serem bons, né? E hoje o nosso amiguinho que vai deixar o recadinho, que é o nosso ajudante de hoje, é o Vicente. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha e ativa o sininho das notificações. Isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.